Tudo bem, pessoal? Vamos continuar estudando as leis de Newton. Hoje nós vamos estudar sistemas de corpos acelerados, tá? Nós temos aqui, pessoal, dois carros, tá? O carro B e o carro A puxando o carro B, né? E aqui eu tenho a força F está sendo aplicada, tá? Aqui tem a força de tração, que é a força de tração que o carro B está colocando sobre o carro A, e a força de tração que B está puxando A. E ainda nós temos, pessoal, nós não podemos identificar ainda a força de atrito, tá? Nós podemos identificar aqui a força de atrito, tá? A força de atrito de B e a força de atrito. Essa força de atrito sempre é contra o movimento, tá? A força de atrito do carro A. São esses aqui. E nós podemos considerar que esses carros possuem massa, tá? Aqui nesse carro nós vamos ter a massa A e aqui é a massa B, e esse carro vamos chamar de massa A. Baguncei tudo aqui, não foi? Então nós temos aqui o seguinte. O que é que a gente vai fazer, pessoal? Primeira coisa, o que eu quero aqui é calcular a força resultante que está sendo aplicada nesses veículos, tá? Então nós temos o seguinte. O que é que nós... pegar aqui a caneta. O que é que nós temos aqui, pessoal? O que é que nós vamos fazer? Primeiro passo, nós vamos fazer o quê? Calcular a força resultante. Como é que nós calculamos aqui? Basta pegar, gente, a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, a força resultante é igual a quem? A massa vezes a aceleração. Aí nós vamos ter que considerar duas situações aqui, pessoal. O que vamos considerar? Aqui nós vamos considerar que a força resultante vai ser igual à força F, tá? Essa força F que está sendo aplicada. E que a massa, tá, pessoal? E que a massa vai ser quem? O somatório da massa A mais da massa B, né? Já que é um conjunto. Então, como é que vai ficar essa força, pessoal? Essa força resultante. No lugar da massa, vai ser quem? A massa A mais a massa B. Tudo isso aqui vezes a aceleração, tá? Pronto. Nós calculamos, pessoal, a força resultante, tá? Mas acontece o seguinte, se eu quiser, pessoal, calcular a força resultante de cada automóvel, tá? Eu quero agora a força resultante de cada automóvel. Como é que nós iremos fazer? É simples, tá, pessoal? Nós vamos ter aqui o automóvel A, tá? Automóvel A e o automóvel B. Como é que nós iremos fazer isso aqui? Nós vamos pegar, pessoal, aqui em A. Em A nós temos o seguinte, ó, a força resultante em A será igual a quem? A massa de A vezes a aceleração, tá? Mas observa aqui que no carro A eu tenho a força de tração, tá? E a força de atrito, tá? Então, essa força resultante aqui em A, como é que vai ficar? Como vai ficar aqui, pessoal? Vai ficar quem? É a força F, tá? Vai ficar a força F menos quem? A força de tração B está aplicando em A, menos
a força de atrito do automóvel A, e tudo isso aqui vai ser igual a quem? A massa do carro A vezes a aceleração, tá? Então vai ficar tudo isso aqui junto, tá bom? Eu posso até reescrever essa equação, eu posso até reescrever ela assim, tá? Só fazendo ela diferente. Eu posso dizer o seguinte, que a força, tá? Vai ser igual a menos a força de atrito de B em A mais a força de tração mais a força de atrito de A, fecha parênteses, isso aqui vai ser igual a quem? A massa do carro A vezes a aceleração do automóvel B. Como é que nós vamos fazer? Mesmo jeito, pessoal, ó. Vai ser a força resistente. Vamos pegar primeiro a segunda lei de Newton, tá? Que é força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Nós temos aqui o seguinte, ó. Quem é a força resultante de B? Quem é que nós temos aqui em B? Vai ser que nós temos a força de tração, tá? E eu tenho a força de tração de A em B menos quem? Tá? Vai ser menos a força de atrito do carro menos a força de atrito B, né? Menos a força de atrito B, e tudo isso aqui vai ser igual a quem? A massa do carro B vezes a aceleração. Pronto, está concluído, tá aqui, tá, pessoal? Veja que é simples fazer. Aqui vai depender dos casos que são pedidos lá para a gente fazer. Em cada problema vai vir uma situação, tá? Nós temos aqui duas caixas A e B são empurradas, tá, por uma pessoa. A intensidade da força aplicada na caixa A é de 60 newton, tá? As massas das caixas são respectivamente 5 kg, tá, e 10 kg. Calcule a força de interação entre as caixas. Considere desprezível o atrito das caixas com o piso. Nós temos aqui o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui a caixa A. Na caixa A, quais são as forças que eu tenho aqui? A força peso, não é isso? Como ela está na superfície horizontal, eu tenho uma força normal e eu tenho a força F que o rapaz está aplicando, tá? E aqui eu tenho a força B, que é a força de resistência que a caixa B está aplicando em A. Em B, nós temos quem? A força peso, tá? A força normal e a força que A está aplicando em B, tá, pessoal? Só que aqui nós estamos deixando de mão como se diz? A força de atrito. Então, a questão quer saber, pessoal, primeiro, eu quero saber o seguinte, para nós calcularmos a força de interação entre as caixas, tá? Então, vamos trazer esses dados para cá. Nós temos aqui o seguinte, quais são os dados que nós temos aqui, pessoal? Trazendo de lá do problema, nós temos o seguinte, a força é igual a 60 newton, tá? A massa de A, 5 quilos, tá? A massa de B é de 10 quilos, tá? E eu quero saber a força de interação, por exemplo, a força de AB, tá? A força que A está aplicando em B ou a força que B está aplicando em A. Pronto. Primeiro passo, o que nós iremos fazer, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, calcular a aceleração dos corpos, tá? Aceleração dos corpos. E aí nós temos o seguinte aqui, pegando lá pela equação, nós vimos aqui a segunda lei de Newton, a força resultante
é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante aqui vai ser quem? A massa será os somatórios da massa, tá? Então, vai ser a massa de A mais a massa de B. Então, 5 mais 10, fecha parênteses, vezes a aceleração que nós estamos querendo encontrar, tá? Essa força resultante eu já posso substituir, que é 60, tá? É 60. Resolvendo aqui o parênteses, eu tenho o quê? 5 mais 10, 15, vai ficar 15 vezes A. Então, a aceleração vai ser igual a quem? A 60 dividido por 15. Então, será igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Já que nós calculamos a aceleração, aí o que é que nós temos aqui? Agora sim, nós podemos calcular o que a questão pede. O que é que ela está pedindo? A aceleração, a força entre as caixas, tá? Agora aqui a gente vai calcular as forças entre as caixas. E aí, o que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui, pessoal, eu vou calcular aqui. Vamos montar primeiro a fórmula da caixa A e depois da caixa B. Para a gente ver qual equação nós vamos escolher primeiro, tá? Posso escolher qualquer uma das duas. Então, a caixa A, pessoal, vai ser quem? Ó, a caixa A é a força F, tá? Vai ser quem? A força, tá? Força F, tá? Menos quem? Menos a força que B, menos a força que B está aplicando em A, e tudo isso aqui vai ser igual a quem? A massa de A vezes a aceleração. Em B, nós temos quem, pessoal? A força que A está aplicando em B, tudo isso aqui vai ser igual a quem? A massa de B vezes a aceleração. Então, a equação mais... eu posso utilizar qualquer uma das equações. Então, vamos utilizar a segunda equação, tá, pessoal? Vamos utilizar a equação 2. Então, ó, a força AB é igual a massa B vezes a aceleração. Qual é o valor da massa B? 10 quilos. Então, vai ficar 10 vezes a aceleração, que é 4. Então, tudo isso aqui será igual a 40 newton. Então, a força que há entre as caixas, pessoal, é igual a 40 newtons. Entre as caixas é de 40 newtons. Bom, pessoal, tento responder a atividade e até a próxima aula.